E aí, pessoal, beleza? Vamos fechar aqui o seu edital de criminologia. Com esse tópico aqui, a gente finaliza a nossa programação para os principais editais que cobram criminologia com os principais tópicos, tá? Exemplo, conteúdo das carreiras policiais do Sudeste aí, exemplo, carreiras policiais de São Paulo. Com o fechamento que a gente vai fazer aqui agora, você contempla 100% do edital e mais um pouco, tá? Agora, à medida que surjam novos editais que precisem, porque os editais, os certames, eles mudam, eles são dinâmicos, de um certame para o outro, às vezes é suprimido um tópico, acrescentado outro, às vezes são acrescentados mais tópicos, e aí a gente vai complementar à medida que os editais forem saindo aí. Beleza? Gente, esse tópico aqui é um tópico bem simples, criminologia e a atuação das polícias judiciárias. Basicamente, qual é a associação que você tem de fazer? Polícia judiciária na criminologia atua no controle formal da criminalidade e na prevenção secundária. Relembrando, gente, controle formal. Qual é o controle formal? É aquele controle exercido pelas instâncias oficiais de repressão do Estado. A exemplo, Polícia Judiciária, o Poder Judiciário, o Ministério Público, o Sistema Prisional, o Direito Penal em si, tá? O Direito Processual Penal em si, o direito penitenciário, tá? Então, o controle formal é exercido por essas instâncias oficiais de repressão do Estado, certo? Então, a Polícia Judiciária se enquadra nisso, como órgão, instância oficial de repressão da criminalidade, que faz parte do controle formal. E aí, só para relembrar, o controle informal é quem? É o dia a dia do cidadão, é o dia a dia de todos nós, é a influência da família no nosso comportamento, para que a gente não pratique crimes, é a influência da igreja ensinando a prática do bem, é a influência dos seus colegas, do seu local de trabalho, tá? Exemplo, quando a sua entidade lá, órgão ou empresa, tem um código de ética, aquilo ali tacitamente é um método de controle informal que a empresa exerce sobre você para que você não pratique condutas equivocadas e, dependendo da empresa, dependendo do órgão, da instituição, da entidade, lá fala até de crimes, por exemplo, tá? Exemplo, os códigos de ética, a ética das polícias, dos órgãos de segurança pública. Tá implícito isso, tá? E prevenção, gente, prevenção, nós vimos que ela ocorre em nível primário, nível secundário e nível terciário. Onde que está a atuação das polícias judiciárias? Em que nível de prevenção? A gente viu que as polícias judiciárias atuam nos indivíduos que já delinquiram ou que estão prestes a delinquir. Então ela faz parte dos sistemas dos órgãos de repressão secundária, tá? Que são aquelas voltadas para os indivíduos que já delinquiram ou estão prestes a delinquir. Como? Instaurando um inquérito policial, quando a autoridade policial indicia o indivíduo pela prática de um crime, por exemplo, tá? Quando faz a oitiva, a inquirição do autor de um delito, tá? Então, o que você tem que associar dentro de criminologia com polícia judiciária é isso. As polícias judiciárias fazem parte da prevenção secundária do delito, são os órgãos que fazem parte da prevenção secundária do delito e atuam com os métodos de controle formal. Gente, para revisar, prevenção primária na criminologia, segundo a teoria, é o quê? É quando o Estado, né, provê o indivíduo de necessidades essenciais, trabalho, educação, saúde, lazer,
que atuando de forma difusa em todos os cidadãos, fazem com que o indivíduo não incida na prática de crimes. E a prevenção terciária atua em quem, gente? Nos indivíduos que já delinquiram, que são aqueles do sistema, que já estão no sistema prisional, os apenados, tá? E é exercido por quem? Pelo sistema penitenciário em si, pelos órgãos do Poder Judiciário que cuidam da execução penal, tá? É isso. Só para revisar, gente, onde entra a Polícia Judiciária no nosso ordenamento jurídico, né? Só para a gente relembrar que ela vem lá do artigo 144, é claro que isso daqui você vai aprofundar com o professor, né, de constitucional, de penal, os órgãos de segurança pública estão lá no artigo 144 da Constituição, e agora os órgãos do sistema prisional, do sistema penitenciário fazem parte disso daí, né, que são as polícias penais, tá? Que vai ser muito cobrado agora, viu, gente, nos concursos aí dos órgãos de sistema penitenciário aí do Brasil todo, beleza? Olha aí, artigo 144, a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. É exercida para a preservação da ordem pública e a incolumidade das pessoas, tá? E do patrimônio. Preservação tá falando de prevenção, né, gente? Tá? Aí a Constituição vem e fala dos órgãos de segurança pública, a exemplo da Polícia Federal. Quem são as polícias judiciárias, gente? PF e PCs, né? PF no âmbito federal e as polícias civis nos âmbitos estaduais, tá? Cabe à Polícia Federal destinar-se-á a apurar infrações penais, tá? Então aqui a gente está falando de prevenção secundária, né? E controle formal do delito, tá? Apurar as infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União e de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual e exija repressão. É um dos objetivos ou finalidades da criminologia. Repressão uniforme, segundo dispuser a lei, né? Gente, quando for estudar, vá anotando palavras-chave. Você nem sabia que tinha criminologia dentro da Constituição, né? Só para você pontuar o conteúdo, tá? Olha aí, prevenir e reprimir de novo a infração penal, né? Objetivo, finalidade da criminologia, beleza? Prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes, de drogas e afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos, tá? Exercer as funções de polícia marítima, aérea e de fronteiras, exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União, tá? E aí, tudo que não for competência da União será competência das polícias civis, tá? Tudo que não for competência da polícia judiciária da União será competência das polícias civis nos respectivos estados. As polícias civis incumbem, ressalvadas as competências da União, as funções de polícia judiciária, apuração e repressão de infrações penais, exceto as militares. Então, gente, o que você precisa saber, voltando aqui na tela, de criminologia relacionada à polícia judiciária é só isso. Esse tópico do seu edital, que parece que é muita coisa, é só isso, tá? E não é muito comumente cobrado, mas está no seu edital, nós temos de ver, beleza? E agora nós vamos resolver algumas questõezinhas aí para a gente fechar, tá bom? Delegado, vamos ser delegado em Pernambuco aí, né, gente? Vamos
fuzilar a banca aí? Delegado de Pernambuco, CESP 2016. A criminologia reconhece que não basta reprimir o crime, deve-se atuar de forma imperiosa na prevenção dos fatores criminais. Olha aí, ó. Prevenir, reprimir, aparece o tempo todo, gente, né? Considerando essa informação, assinale a opção correta acerca da prevenção da infração penal. Para a moderna criminologia, a alteração do cenário do crime não previne o delito. Gente, falso, né? Escola de Chicago. Escola de Chicago. Que nós vimos que a influência da arquitetura das grandes cidades na ocorrência dos crimes, né? A falta de estruturas físicas sociais não obstaculiza a execução do plano criminal do delinquente. Errado. A prevenção terciária do crime, aí vai falar de quem? Do sistema prisional e do apenado. Se não falar disso, está errado. Tá? A prevenção terciária do delito implica na implementação efetiva de medidas que evitam o delito, com a instalação, por exemplo, de programas de policiamento ostensivo. Policiamento ostensivo em locais de maior concentração da criminalidade. Falso, gente. Policiamento ostensivo é prevenção secundária, voltada para o indivíduo que está prestes a delinquir ou que já delinquiu. Beleza? Isso daqui cai muito, principalmente, por exemplo, em questões de polícia militar, porque o trabalho da polícia militar é o quê? Policiamento ostensivo. Polícia Rodoviária Federal é o quê? Policiamento ostensivo, patrulhamento. A finalidade principal é prevenir, é inibir dessa forma. C. Aí você já, ó, na hora da prova, você já faz isso aqui para você nem perder mais tempo, ó, pra você não voltar, não confundir de novo. No Estado Democrático de Direito, a prevenção secundária do delito, então ele vai falar de quê aqui, gente? De indivíduos que estão prestes a delinquir, tá? Pode falar de polícia judiciária, beleza? Atua diretamente na sociedade de maneira difusa, falso. Prevenção, maneira difusa, é prevenção primária. Maneira difusa é quem? Somos nós, né, gente? Cidadãos de bem. É a sociedade persuadindo a gente a não praticar crimes, né? Então isso daqui tá errado. Beleza? Então olha lá. A opção correta acerca da prevenção da infração penal. Trabalho, saúde, lazer, educação, saneamento básico, só pode falar agora de prevenção primária, né? E iluminação pública, quando oferecidos à sociedade de maneira satisfatória, de maneira difusa, são considerados forma de prevenção primária do delito. Olha aí, gente, que beleza, né? Capaz de abrandar os fenômenos criminais. Essa daí é a alternativa correta. Então você viu aí que estava fácil ser delegado em Pernambuco, né? As questões de criminologia para você não seria problema. Gente, agora aqui, ó, muito bacana. Questões tiradas, questões recentes, tirada do nosso banco de questões do Gran Cursos. Não sei se você sabe, inclusive é gratuito, tá, gente? Para quem não é assinante que está assistindo aí, já faz a nossa assinatura ilimitada, aproveita aí a semana do consumidor, tá? Já faz a nossa assinatura ilimitada, você está investindo no melhor equipamento, na melhor estrutura de preparação para concurso público do Brasil, tá? Tem os concorrentes aí, mas vai conversar aí com os concurseiros que vocês vão ver que não chega nem aos pés, tá? Da nossa estrutura. Mas se você não é assinante ainda e não pode assinar agora, nós temos o link lá na nossa plataforma de material gratuito. Dentre os materiais gratuitos, você se cadastra lá, login e senha, você vai ter acesso ao nosso banco de questões com mais de 1 milhão de questões de forma gratuita, que você pode filtrar por matéria, por banca, por ano, por assunto,
beleza? E aí você estuda de forma gratuita por meio de questões, tá? É muito boa essa plataforma e aí eu selecionei algumas questões para a gente resolver aqui agora, tá? Se você não usa, você está perdendo, porque é uma ótima plataforma gratuita, você não vai pagar nada. Tem plataforma aí de questões que você paga desde 30, 50 reais até 200 reais a anuidade. Aqui você não vai pagar nada, é gratuito. E você filtra lá e você vai ver até as matérias que as questões são escassas, tem questões que o GRAM elaborou e disponibilizou para você estudar, tá? As outras plataformas trabalham mais com as questões disponíveis, tá? Vamos lá, ó. Padrão Sebrasp aí 2019, Tribunal de Justiça do Pará, juiz substituto. Aí, questão de juiz nós vamos resolver com o conteúdo de criminologia que a gente estudou aqui, tá? Considerável parcela de doutrinadores compreende a política criminal como conjunto de princípios e atividades que tem por fim reagir contra o fenômeno delitivo, através do sistema penal, determinando os meios mais adequados para o controle da criminalidade, tá? Controle da criminalidade, controle formal, controle informal, prevenção primária, secundária, terciária. A partir dessa afirmação, julgue os itens, né? Os movimentos sociais conhecidos como tolerância zero, gente, leitura complementar, tolerância zero aí na sua casa, tá? Nova defesa social e despenalização das contravenções são considerados instrumentos de endurecimento do Estado no combate ao crescimento da criminalidade, e é falso. As políticas de tolerância zero, sim, são instrumentos de endurecimento do Estado, tá? Mas a nova defesa social e a despenalização das contravenções, não. São teorias que defendem o abrandamento da atuação do Estado das penas na resolução de conflitos criminais, tá? Leia para você aprofundar, beleza? Essas teorias aqui são mais cobradas para concursos de carreiras jurídicas, a exemplo de juiz, promotor e defensor público. Por isso que eu não falei para você, tá? Os defensores de movimento da lei e ordem reconhece que o agravamento das penas é medida necessária para combater a violência, embora acreditem que não faça justiça às vítimas, correto, tá? O movimento Tolerância Zero, gente, esse movimento Tolerância Zero é lá dos Estados Unidos, tá? Parte da ideia de que o Estado não deve negligenciar fatos criminosos, por mais insignificantes que sejam, já que esses fatos contêm em si uma fonte de irradiação de criminalidade, e é correto, gente. Aí eu pedi para você ler lá sobre teoria das janelas quebradas e políticas de tolerância zero. Aí você inclui essas duas teorias aqui, ó, defesa social e despenalização das contravenções, tá? Olha aí, gente, do nosso simulado de 2019 aí para a Polícia Civil do Espírito Santo. Pode-se afirmar que o pensamento criminológico moderno é influenciado por uma visão de cunho funcionalista e uma de cunho argumentativo. Gente, concordo com você, até aqui tá obscuro, né? Mas não se emocione não, não fique nervoso não, continue lendo. Que possuem como exemplos a escola de Chicago, que você viu, né? E a teoria crítica, que você viu, respectivamente. Essas visões também são conhecidas como teorias de... Aí nós vimos lá, gente, que a teoria crítica é teoria de conflito, né? E a escola de Chicago é teoria de consenso. É só isso que ele quer, gente. Não se emocione, tá? Se você achar o enunciado complexo, continue lendo. Não fique nervoso, não se emocione. Não perda a questão por bobagem, tá? Alternativa B. Beleza? Olha aí, em relação às distintas teorias criminológicas, a ideia de que o desviante, o criminoso, é na verdade alguém que tem um rótulo social, aí já vai falar do coitadinho, né? Do criminoso,
ao qual foi aplicado com sucesso, foi desenvolvida pela teoria da subcultura, teoria do labeling approach ou do etiquetamento, gente. Teoria da rotulação, etiquetamento ou labeling approach. Para quem não sabe, né, em inglês, labeling é etiquetamento e approach abordagem, tá? Então é isso, beleza? Sobre a teoria da anomia, gente, ele vai falar de Émile Durkheim, que nós vimos. Émile Durkheim, né? E Robert Merton, tá? Lembra que eu falei que infelizmente você tem que saber alguns nomes, porque as bancas cobram, tá? Sobre a teoria da anomia, é correto afirmar, é classificada como uma das teorias de conflito? Falsa, é de consenso. Foi desenvolvida pelo sociólogo americano Edwin Sutherland e deu origem à expressão white collar crimes? Falso. Essa daqui é a teoria da associação diferencial, né? A teoria de Émile Durkheim ou da anomia surgiu em 1890 com a Escola de Chicago? Falso, tá? A teoria da anomia é do meio do século XX. Iniciou-se com as obras de Émile Durkheim e Robert King Merton e significa ausência de lei, ausência de regras, estado de anomia, é isso mesmo, tá? Foi desenvolvida por Rudolf Giuliani, também conhecida como teoria de tolerância zero, tá? Sobre as escolas criminológicas, é correto afirmar: a Escola de Chicago fomentou a utilização de métodos de pesquisa que propiciou o conhecimento da realidade da cidade antes de se estabelecer a política criminal adequada para intervenção estatal. Está correta. A Escola de Chicago estudou justamente a relação da arquitetura, da organização das grandes cidades e das relações humanas nas grandes cidades, no que diz respeito à influência da ocorrência de crimes, tá? Gente, aqui a gente termina a criminologia, conteúdo todo novo, atualizado, beleza? De acordo com a maioria dos editais atuais. Saindo algum edital, a gente complementa os tópicos para você. E aí agora é só rever os slides, resolver questões na nossa plataforma e vai lendo uns artigos, vai lendo umas apostilas, beleza? Se tiver algum autor, algum livrinho, vai lendo também para aprofundar, para revisar, mas grosso modo o que cai é isso daqui, tá bom? Então aqui a gente zera a criminologia. Um abraço, bons estudos e até a próxima.